Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Que os injustos não vão entrar no reino dos céus? Sabia disso? Olha o verso 10, continua ainda o apóstolo Paulo falando. Não erreis, não seja enganado, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? O apóstolo Paulo traz aqui um lembrete, uma exortação para a sua igreja, né? Uma exortação para a sua igreja a respeito de quem vai e quem não vai entrar no reino de Deus. Muitas pessoas hoje vivem enganadas, vivem no erro, vivem no engano, vivem na idolatria gospel, né? Achando que está salvo. Eu falo sempre isso aqui, eu tenho muitas lembranças, né, das igrejas da Assembleia de Deus, onde eu congreguei, onde eu preguei muitos anos da minha vida, né? Quando chegava um pastor que vinha, dava uma oportunidade para ele, normalmente quando eu ia pregar, né, nessas outras congregações fora, então primeiro vinha o pastor que vinha de fora, e aí o cara ia fazer uma oração, e aí ele gritava para a igreja assim, dizia assim, cadê o povo que vai morar no céu? Levanta a mão para cima e dá glória a Deus aí, crente. Aí todo mundo levantava e dizia, glória a Deus. Aí ele dizia, cadê o povo salvo de Jesus Cristo de Nazaré? O povo levantava a mão, todo mundo, oh, glória e tal. Aí acabava o culto, o irmão estava fazendo fofoca, acabava o culto, o irmão estava mentindo, acabava o culto, o irmão já estava ali dando desculpa porque não tinha pagado, estava devendo, né? Acabava ali o culto e o irmão já estava olhando na esposa do próximo. Ser crente é muito mais do que palavra. Ser crente é caráter. Ninguém ainda está salvo. Essa conversa de que uma vez salvo, salvo para sempre é uma heresia. Entendeu? Uma heresia calvinista. Que se você aceitou Jesus e se batizou, você está salvo. Na Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Veja que o verbo é conjugado no futuro. Não é no presente. A Bíblia não diz está salvo, ele diz será salvo. Por quê? Porque lá em Apocalipse, em capítulo 20 e 21, Jesus fala ao João. Ele disse, aquele é quem perseverar até o fim, este será salvo. Não é todos. Entendeu? Não é todos. Né? Então, a gente precisa prestar atenção naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos herdeiros da promessa. Mas quantos filhos receberam uma herança do seu pai? Muito dinheiro, gastaram tudo e hoje são pobres. Queimaram sua herança. Quanta gente você conhece? Que recebeu uma casa, um carro, quando o pai morreu, deixou para o filho uma empresa, uma indústria familiar, o cara sumiu e faliu a empresa, perdeu tudo e hoje está na lama. Quanta gente você conhece? Então a herança que Cristo deixou para mim e para você na cruz do Calvário, ela precisa ser administrada. Ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser bem tratada, irmão. Ela precisa ser bem administrada. Nós precisamos ter uma vida com Cristo. Nós temos a promessa, nós somos os filhos da promessa. Mas se eu sair, se eu vacilar, eu perco a marca. Se eu pecar, se eu sair da vontade de Deus, se eu descambar, eu perdi. Então, a salvação é algo que precisa ser cuidado. É algo que precisa ser tratado. A Bíblia diz que o reino do céu é como um homem que saiu para buscar um tesouro. Jesus ensinou isso de maneira extraordinária. E ele disse que o cara, encontrando um campo lá, achou uma pérola preciosíssima. Vendeu tudo que tinha. Veio, comprou o campo e guardou com cuidado aquela pérola. Porque se você não guardar, irmão, vem o ladrão e rouba. A Bíblia diz em João 10:10, na parte A do versículo, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Veio para roubar o quê? A tua salvação, irmão. Você acha que é teu dinheiro? Claro que se você vacilar, ele rouba as tuas coisas, mas ele veio para roubar a tua salvação. Porque ele não tem, ele quer que você perca a tua. Então Satanás luta dia e noite para roubar a tua salvação. Pastor, mas como é que eu posso perder a minha salvação? Presta atenção no que nós lemos. Olha o que a gente acabou de ler. A Bíblia faz uma relação aqui de pecados que vão levar você para o inferno. Se você não mudar. Se você não se converter. O que significa a palavra conversão? Mudança de caminho. Então, quando você se converte, você para de andar naquele caminho que você andava quando você não era convertido. Agora, você fala para mim que você aceitou Jesus e continua do mesmo jeito que você estava quando você não tinha aceitado Jesus, hein? Como assim? Você não era crente quando você não era.
Aí você brigava, gritava, tudo no soco. Daí hoje você é crente, você briga, joga as coisas, grita, quer ganhar tudo. Quando você está dizendo para mim que você é crente? Que mudança houve na sua vida? Que mudança o Espírito Santo fez na sua casa? Ela continua igual. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Quanta gente aí que diz que é crente cometendo injustiça, irmão. Sendo injusto, se aproveitando da bondade das pessoas para ganhar dinheiro nas costas dos outros. É só um exemplo que eu vou te dar aí. Eu construindo a minha casa, vou dar um exemplo para vocês, um testemunho. Eu compro as pedras, o paralelepípedo, sabe aquela pedra assim, de rua? Estou fazendo as calçadas na minha casa, eu já mostrei para vocês, fiz um vídeo até inclusive, que sou eu que estou fazendo as calçadas lá junto com o tio Gerson, com o Gabriel, com a galera, o Luiz Henrique, né? Todo mundo aqui. A gente está trabalhando fazendo as calçadas. Mas, para mim comprar as pedras aqui, em Guaratuba, o cara que vende, ela custa R$3 e quase R$3,50 cada pedra. Então eu fui lá na Serra do Mar, no lugar onde o cara faz a pedra, o cara corta ela. E lá eu pago R$1 cada pedra. Aqui, R$3,50. Lá eu pago 1. Presta atenção no que eu vou te dizer. Porque os caras que compram as pedras deles e vêm aqui e me vendem por R$3,50, pagam R$1. Mas os caras não são crentes, não são nada. E eles levam um mês para fazer 3.000 pedras. Então, eles ganham R$3.000, um mês de trabalho, se não chover, para 3 pessoas. 3. Faz a conta aí. Cada um ganha R$1.000 por mês para cortar pedra. E chegou agora, eu tinha, acho que dia 20 de dezembro, o caminhão foi lá para carregar. Eu pago mais o frete, né? O frete é mais 1.000 e pouco. Sai por 4.000, 3.000 pedras, sai por R$4.000. Você faz a conta e dá mais ou menos R$1,20, R$1,25 cada pedra. E eu fui para pagar eles, os R$3.000. Né? Mas quando eu cheguei lá, eu falei, pô, mas 3.000 é muito pouco. Não é porque os caras que fazem aqui, né, que negociam, pagam esse valor, porque eles não têm para quem vender. Se você não for lá comprar, eles não têm para quem vender. Entendeu? Então eu fui, em vez de eu pagar 3.000, ninguém me cobrou nada. Eu, de voluntário coração, paguei 3.500, paguei R$500 a mais. Então eu mandei uma cesta básica para cada um deles, são 3 famílias, uma cesta básica bem legal. Estou fazendo todo mês, estou mandando isso, que deve dar pelo menos uns R$300 cada cesta básica daquela, porque é bem boa. E os caras ficaram tão felizes, irmãos, que você não tem noção do agradecimento deles. Você quer começar a juntar tesouro no céu, não? Você quer abrir uma conta no banco celestial? Quer? Então comece a praticar a justiça de Deus. Comece com as pequenas coisas que estão diante dos seus olhos. Porque a gente é muito egoísta. Você é, eu sou. A gente costuma pensar só no nosso umbigo. Nós costumamos pensar só nas coisas que a gente quer, irmão. Nós precisamos ser luz no meio da escuridão. As pessoas têm que olhar para nós e dizer assim, nossa, aquele ali é um homem de Deus, uma mulher de Deus, pessoa justa, pô, a pessoa sai feliz. Quando uma pessoa dessa sai carregada de alegria da tua casa, ela olha para o céu e fala, Jesus, muito obrigado. Irmão, ali, você ganhou um dinheirinho lá no céu, na tua conta lá do céu. Sabe quando Davi orou lá no Salmo e Davi diz assim, Senhor, se tenho eu algum crédito aí no céu, apressa os teus passos em me abençoar. Ou me socorrer, se você preferir. Assim, ó, não erre, o apóstolo Paulo fala. Não erre. Ele está dizendo, não se alugue. Não viaje na maionese. O apóstolo Paulo está falando isso. Os devassos. Devassidão é um crime sexual, um pecado sexual, né? Você sabe. Nem os idólatras. Ali em Corinto, havia uma grande idolatria para uma determinada deusa, que se chamava Afrodite, que trazia aí o pecado sexual na vida das pessoas. Então, quando ele falava da idolatria, ele falava de adorador de ídolo. Então, se você adora um ídolo, você não vai entrar no reino do céu. E você pode falar para mim, mas eu não idolatro, eu amo. Não, você idolatra. Amar tua esposa, teu marido, teu filho, né? Então, olha o que a Bíblia diz. Os devassos, os idólatras, os adúlteros. O adúltero é aquele que viola a santidade do casamento. O impuro é quem comete pecado sexual. O idólatra são os adoradores de outros deuses. Os efeminados e sodomitas são os que cometem pecados sexuais. Né? Pastor, o que é a concupiscência da carne? É quando nos submetemos continuamente ao seu poder e controle. De quem? Da tua carne. E veja que a Bíblia trata aqui, né, de ladrões, dos avarentos, dos bêbados, dos maldizentes. Então veja que a Bíblia fala o seguinte, que beber não é pecado, mas se você for um bêbado, daí é.
Comer não é pecado. Mas se você comer demais, daí é pecado.